Ciência e religião. Duas forças poderosas que moldam a compreensão humana. Muitas vezes vistas como rivais, travadas numa batalha épica pela supremacia. A ciência, com suas observações empíricas, deduções lógicas e sede por conhecimento factual. A religião, com suas intuições espirituais, crenças baseadas na fé e busca pelo significado último. Esse conflito percebido tem alimentado debates por séculos, criando um abismo entre esses dois domínios. A tensão histórica decorre de mal-entendidos e interpretações errôneas. A ciência, alguns argumentam, busca explicar o como do universo, enquanto a religião se debate com o porquê. Essa dicotomia, no entanto, é falsa. Tanto a ciência quanto a religião se esforçam para desvendar os mistérios da existência, embora através de lentes diferentes. A ciência explora o mundo físico, descobrindo seus mecanismos intrincados e leis subjacentes. A religião mergulha no reino espiritual, buscando significado, propósito e conexão com o divino. Apesar da aparente divisão, a história revela momentos de convergência, onde descobertas científicas iluminaram crenças religiosas e insights espirituais inspiraram a investigação científica. A vida e obra de indivíduos como Isaac Newton, um cristão devoto e um físico pioneiro, exemplificam o potencial para a coexistência harmoniosa. As leis inovadoras do movimento e da gravitação universal de Newton não diminuíram sua fé, mas aprofundaram sua admiração pelo design intrincado do Criador. A relação entre ciência e religião não é uma batalha a ser vencida, mas uma dança a ser abraçada. Ao reconhecer seus distintos pontos fortes e reconhecer seu objetivo comum de compreender o universo e nosso lugar dentro dele, podemos promover um diálogo mais matizado e enriquecedor. Este ensaio busca explorar os pontos de conflito e convergência entre essas duas forças poderosas, revelando, em última análise, um caminho para maior compreensão, colaboração e um futuro mais esperançoso para a humanidade. A história está repleta de exemplos em que avanços científicos entraram em choque com doutrinas religiosas, levando a períodos de intenso debate e até perseguição. O exemplo mais icônico continua sendo o caso Galileu. No século XVII, Galileu Galilei, armado com seu telescópio e observações astronômicas, defendeu o modelo heliocêntrico do sistema solar, desafiando a visão geocêntrica prevalecente defendida pela Igreja Católica. Esse confronto resultou na condenação e prisão domiciliar de Galileu, um lembrete severo do atrito que pode surgir quando descobertas científicas desafiam crenças religiosas estabelecidas. Outro ponto significativo de discórdia surgiu com a teoria da evolução de Darwin pela seleção natural. Essa ideia inovadora, publicada em 1859, propôs que as espécies evoluem ao longo do tempo, através de um processo de adaptação e sobrevivência do mais apto. Isso desafiou a interpretação literal do relato bíblico da criação, levando a debates acalorados entre os proponentes da evolução e aqueles que defendiam a ideia da criação divina. Essa tensão persiste até hoje, com alguns grupos religiosos rejeitando totalmente a evolução, enquanto outros buscam reconciliá-la com sua fé. Além desses exemplos específicos, o conflito entre ciência e religião muitas vezes decorre de perspectivas diferentes sobre a natureza da verdade e do conhecimento. A ciência se baseia em evidências empíricas, experimentos reproduzíveis e raciocínio lógico. A religião, por outro lado, abraça a fé, a revelação e as experiências espirituais. Essas abordagens diferentes podem levar a mal-entendidos e desentendimentos, particularmente quando um domínio tenta invadir o território do outro. Apesar dos conflitos históricos, os séculos XX e XXI testemunharam um movimento crescente em direção à reconciliação entre ciência e religião. Essa mudança decorre de uma compreensão mais profunda das limitações e pontos fortes de ambos os domínios.
Os cientistas estão reconhecendo cada vez mais as questões éticas e filosóficas levantadas por suas descobertas, reconhecendo que a ciência sozinha não pode fornecer todas as respostas. Enquanto isso, os pensadores religiosos estão se engajando mais ativamente com as descobertas científicas, buscando integrá-las em suas estruturas teológicas. Um exemplo proeminente dessa reaproximação é o campo da cosmologia, a teoria do Big Bang, que postula que o universo se originou de uma singularidade bilhões de anos atrás, encontrou ressonância com certas interpretações religiosas da criação. A ideia de um universo com um início definido se alinha ao conceito de um Deus criador, levando a diálogos frutíferos entre cosmólogos e teólogos. Além disso, o estudo da consciência e da mente humana abriu novos caminhos para o diálogo entre neurociência e espiritualidade. Embora a ciência tenha feito progressos notáveis na compreensão dos mecanismos físicos do cérebro, a experiência subjetiva da consciência permanece amplamente enigmática. Isso levou alguns cientistas a explorar a possibilidade de um aspecto não material da consciência, um conceito que se alinha às noções religiosas da alma ou espírito. A dança intrincada entre ciência e religião se manifesta mais vividamente em nossa compreensão do mundo natural. A ciência, com suas observações meticulosas e experimentos rigorosos, revela a complexidade inspiradora do universo, desde o reino subatômico até a vasta extensão cósmica. A religião, através de sua lente espiritual, interpreta essa grandeza como um testemunho de um Criador divino, uma fonte de admiração e inspiração. Considere os mecanismos intrincados da vida, codificados dentro da molécula de DNA. Essa molécula notável, com sua elegante estrutura de dupla hélice, carrega o modelo para todos os organismos vivos, um testemunho do poder da evolução e da interconexão de toda a vida. De uma perspectiva científica, o DNA representa um triunfo da seleção natural, uma molécula aprimorada ao longo de bilhões de anos para perpetuar a vida. De uma perspectiva religiosa, pode ser visto como um reflexo da engenhosidade divina, um testemunho do design intrincado do Criador. Além disso, as leis da física, com sua elegância e universalidade, governam o comportamento da matéria e da energia, moldando o cosmos desde as menores partículas até as maiores galáxias. Essas leis, descobertas através de investigação científica meticulosa, revelam um universo governado por ordem e previsibilidade. Para alguns, essas leis apontam para uma inteligência cósmica, uma mente por trás do universo, orquestrando sua dança intrincada. A busca científica para entender o universo muitas vezes leva a um sentimento de admiração e espanto, um reconhecimento dos profundos mistérios que estão no cerne da existência. Esse senso de admiração, compartilhado por cientistas e crentes religiosos, pode servir como uma ponte entre esses dois domínios. As leis intrincadas da física, o delicado equilíbrio da natureza e a vastidão do cosmos apontam para uma realidade mais profunda, uma fonte de ordem e criatividade que transcende nossa compreensão imediata. Para alguns cientistas, a elegância e universalidade das leis físicas sugerem a presença de um designer cósmico, uma mente, que imbuiu o universo com sua ordem inerente. O fato de o universo ser governado por equações matemáticas, que suas forças fundamentais são ajustadas com precisão para permitir o surgimento da vida, aponta para um nível de intencionalidade que transcende o mero acaso. Essa perspectiva, muitas vezes referida como design inteligente, busca encontrar evidências de Deus dentro da estrutura do mundo natural. Outros encontram significado espiritual na interconexão de todas as coisas, a compreensão de que somos todos parte de uma vasta teia cósmica, das menores partículas subatômicas às maiores galáxias. Tudo no universo está interconectado, influenciando e sendo influenciado por tudo o mais.
Essa interconexão ressoa com ensinamentos religiosos que enfatizam a unidade de toda a criação, a ideia de que somos todos parte de uma tapeçaria divina maior. A teoria da evolução, antes uma grande fonte de conflito entre ciência e religião, tornou-se um terreno fértil para o diálogo e a reconciliação. Enquanto alguns grupos religiosos continuam a rejeitar totalmente a evolução, outros buscaram integrá-la em suas estruturas teológicas, vendo-a como um processo guiado pela providência divina. Essa perspectiva reconhece as evidências científicas para a evolução, mantendo a crença em um Deus criador que orquestra a grande sinfonia da vida. Uma maneira de reconciliar a evolução com a crença religiosa é vê-la como uma ferramenta usada por Deus para realizar a diversidade e complexidade da vida. Assim como um compositor usa notas musicais para criar uma sinfonia, Deus, nessa visão, usa os mecanismos da evolução para moldar o mundo vivo, guiando seu desenvolvimento ao longo de bilhões de anos. Essa perspectiva vê a evolução não como um processo aleatório e sem propósito, mas como um desdobramento divinamente ordenado da vida, um testemunho da criatividade contínua do Criador. Além disso, o conceito de emergência, um princípio-chave na biologia evolutiva, fornece uma estrutura para entender como a complexidade pode surgir de inícios mais simples. Emergência se refere à maneira pela qual sistemas complexos, como organismos vivos, podem exibir propriedades que não estão presentes em suas partes individuais. Esse princípio se alinha à noção religiosa de Deus, trabalhando através de processos naturais, imbuindo a criação com o potencial para crescimento, adaptação e complexidade cada vez maior. A mente humana, com sua capacidade de pensamento, emoção e autoconsciência, permanece um dos mistérios mais profundos tanto na ciência quanto na religião. Enquanto a neurociência fez avanços notáveis na compreensão dos mecanismos físicos do cérebro, a experiência subjetiva da consciência continua a escapar da explicação científica. Essa lacuna levou alguns a especular sobre um aspecto não material da consciência, um conceito que ressoa com as noções religiosas da alma ou espírito. De uma perspectiva científica, a consciência surge da interação complexa de neurônios no cérebro. No entanto, como essa atividade física dá origem às nossas experiências subjetivas, nosso senso de identidade e nosso mundo interior permanece uma questão em aberto. Esse problema difícil da consciência levou alguns cientistas a explorar a possibilidade de que a consciência não seja meramente um produto do cérebro, mas um aspecto fundamental da realidade, talvez até mesmo uma entidade separada que interage com o mundo físico. Esse conceito se alinha com as crenças religiosas em uma alma ou espírito, uma essência não material que transcende o corpo físico. Em muitas tradições religiosas, a alma é vista como a sede da consciência, a fonte de nossa identidade e nossa conexão com o divino. Embora a ciência não possa provar ou refutar a existência de uma alma, o mistério duradouro da consciência deixa espaço para diálogo e exploração entre esses dois domínios. A relação entre ciência e religião não precisa ser caracterizada por conflito e competição. Em vez disso, ao reconhecer seus distintos pontos fortes e objetivos compartilhados, podemos tecer uma tapeçaria mais rica de compreensão, integrando insights científicos com sabedoria espiritual. Essa abordagem integrada nos permite apreciar o universo em toda a sua complexidade, explorando seus mecanismos físicos e seu significado mais profundo. A ciência nos fornece um conjunto poderoso de ferramentas para investigar o mundo natural, descobrindo suas leis ocultas e funcionamento intrincado. Através da observação, experimentação e raciocínio lógico, a ciência iluminou a vastidão do cosmos, a diversidade da vida e o funcionamento interno da mente humana. Essas descobertas, embora profundas por si só,
Também podem servir como um trampolim para a reflexão espiritual, levando-nos a ponderar as implicações mais profundas de nossa compreensão científica. A religião, por sua vez, oferece uma estrutura para dar sentido ao nosso lugar no universo, fornecendo significado, propósito e orientação ética. Através de suas histórias, rituais e ensinamentos morais, a religião nos conecta a uma realidade maior, uma fonte de esperança e inspiração que transcende o mundo material. Ao nos envolvermos com as descobertas científicas através de uma lente espiritual, podemos enriquecer nossa compreensão do universo e nosso lugar dentro dele, encontrando um significado mais profundo nos padrões e processos revelados pela ciência. À medida que avançamos no século XXI, a necessidade de colaboração entre ciência e religião se torna cada vez mais crítica. Os desafios que a humanidade enfrenta, desde as mudanças climáticas até a injustiça social, exigem uma abordagem multifacetada que se baseie tanto na engenhosidade científica quanto na sabedoria espiritual. Ao promover o diálogo, o respeito mútuo e um compromisso compartilhado com a verdade, podemos criar um futuro mais brilhante para nós mesmos e para as gerações futuras. Imagine um mundo onde os avanços científicos sejam guiados por considerações éticas enraizadas em valores religiosos, onde as inovações tecnológicas sejam usadas para aliviar o sofrimento e promover o florescimento humano. Imagine um mundo onde as comunidades religiosas acolham as descobertas científicas, integrando-as em suas estruturas teológicas para promover uma compreensão mais profunda da obra do Criador. Essa visão de colaboração, embora ambiciosa, está ao nosso alcance se estivermos dispostos a superar as divisões do passado e abraçar um futuro onde ciência e religião trabalhem juntas para o bem comum. A aliança entre ciência e religião tem um potencial imenso para enriquecer nossa compreensão do universo, aumentar nossa apreciação pelas maravilhas da criação e nos guiar em direção a um mundo mais justo e compassivo. Ao abraçar tanto os insights empíricos da ciência quanto a sabedoria espiritual da religião, podemos criar um futuro onde conhecimento e fé andem de mãos dadas, iluminando nosso caminho em direção a um futuro mais brilhante.